Fala galera, beleza? Olha só a quantidade de. Tô aqui no primeiro B. Eu não gosto do João. Tô aqui no primeiro B. Quantidade de raízes da equação de segundo grau. E aí galera, vocês estão sabendo fazer ou não? Ninguém sabe? Bom, a minha aula lá no primeiro B é sobre quantidade de raízes de uma equação ou função do segundo grau, tá? Eu coloquei ou função também, porque função também tem raiz da equação, né? Raiz nada mais é do que eu fiz um esboço do eixo X aqui, ó, que é a abscissa, fiz dois esboços aqui, que é onde que intercepta, em que pontos que intercepta o gráfico, elas são as raízes da equação. Então ela é determinada, tem um discriminante, chama de discriminante também, eu não sabia, tá? Ela é determinada pelo delta. O delta é b ao quadrado menos 4ac, na função escrita nessa forma aqui, ó. Ax quadrado mais bx mais c. Note que o a é o coeficiente de x quadrado. Então aqui, onde que aparece, por exemplo, 2x quadrado. Você coloca o 2 aqui no lugar do a. O b é o coeficiente de x. Aparece aqui 5x aqui. Você vai colocar 5 ao quadrado aqui, né? E o c é o termo independente. Por exemplo, menos 10. Você vai colocar entre parênteses aqui menos 10 porque está multiplicando aqui, tá? Então é isso daí. Então haverá três situações, tá? Três situações aqui que eu vou fazer o esboço do gráfico de preto. Quando o delta for positivo, tá? Ele tem duas raízes, tá? Então aqui, ó, eu vou fazer um esboço aqui para o valor do a maior que zero, ou seja, positivo. Quando esse valor aqui, ó, na função, ele é positivo. Então a concavidade é voltada para cima, ó. Tem duas raízes. Então vai ser R1 aqui e R2 aqui. Aí haverá uma outra situação quando o A for negativo. Então quando o A for negativo, A menor que zero, negativo. Por exemplo, aqui, menos 2x quadrado. Então a concavidade vai ser voltada para baixo. Isso no caso do ΔC positivo. Então, vamos chamar aqui de R1, tem importância, R1 e R2, que são as raízes, tá? Então, é isso que acontece quando o delta for positivo, tem duas raízes. Quando o delta for nulo, aqui, delta igual a zero, então vai ter raiz dupla, R1 e R2, ela vai ser a mesma. Vai ter a fórmula menos b sobre 2a. Então é no caso raiz dupla, e eu vou mostrar no gráfico como é que vai ser em relação ao eixo x. Eu só coloquei o eixo x, não coloquei o eixo y, porque o eixo y não depende muito da explicação que nós estamos dando agora. Então, olha só, quando o a for maior que zero, o a positivo, positivo, tá balançando aqui, a concavidade vai ser voltada para cima. E o gráfico, ele vai interceptar aqui o eixo x em um único ponto. Esse daqui é o R1 e R2. R1 e R2. Em um único ponto, nesse ponto aqui. Tá? Quando o A for positivo. É uma hipótese, né, em relação ao eixo x. Agora, quando o A for negativo, aqui vamos supor aqui o eixo x. Eu vou fazer de preto aqui o gráfico. Olha só. Seria bom se fosse caneta vermelha, mas eu estou sem caneta vermelha aqui. Intercepta em um único ponto. Tá aqui. R1 e R2 também, esse ponto aqui. Deixa eu ver se a câmera tá pegando. Tá. R1 e R2. Bom, agora
para o A negativo, ó. Quando ele for negativo. Aí o que acontece com a função? Joga a função fora, ela não vai servir para nada? Não, nada disso. Tem uns cálculos da função que pode ser feito, o vértice da parábola, por exemplo. Então aqui, ó, quando o A for negativo, então aqui, ó, o delta ele é negativo, não há raízes reais, então não haverá raiz. Lembra que era raiz de delta, então na raiz quadrada não tem jeito de colocar. Então aquela fórmula de Bhaskara lá, você esquece nessa daqui. Então aqui, ó, ele vai ser assim, ó. O gráfico em relação ao eixo X, assim, ó. Quando o A for positivo, com cavidade voltada para cima, não interceptando o eixo X. E agora aqui, quando o A for negativo, menor que zero, aí vai ser no quadrante de baixo aqui, ó. Esses dois quadrantes aqui. Só que não vai interceptar, vixe que parábola, mas não vai interceptar o eixo X aqui, tá? Eu fiz só um esboço só para vocês saberem. Vamos aos exercícios. Ah, escrevi errado aqui, né? Aqui é positivo aqui. Escrevi errado, falei certo. Quando o A for positivo, com cavidade voltada para cima, como o delta é negativo, não intercepta o eixo X. Então, o A aqui é positivo. Então, tá aqui, ó. Determine a quantidade de raízes das funções quadráticas. Eu vou fazer só 3, só. Então, f de x é igual a x² menos 5x mais 6. Então, vamos destacar o valor do A aqui. Não tem nada aqui, é sinal que tem 1 aqui, né? Então, aqui vale 1. O valor do B, menos 5, né? Menos 5. E o valor do C, é legal que já está na ordem. A, B e C. O valor do C, 6, né? Então, o delta é B² menos 4AC. Bom, então tá aí, delta. O B é menos 5. Então, como ele é negativo e está no expoente, vamos colocar no parênteses. Menos 5 ao quadrado. Menos 4. 4 que multiplica o A. O A vale 1. E o C vale 6. Então, aqui, ó, tem potência par. Ele vai dar positivo, qualquer que seja. Se seja positivo ou negativo, vai dar positivo. Então, potência par vai dar positivo. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Vai dar 25. Eu nem coloquei sinal aqui, porque é sinal que é positivo. Então, aqui vai dar negativo, né? Vai dar negativo. Só tem esse sinal de menos aqui, ó. Menos. Porque a multiplicação aqui você tem que fazer. O aluno perguntou assim para mim, professor, pode fazer 25 menos 4? Não, tem que fazer essa multiplicação inteira aqui, ó. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 6, 24. 25 menos 24 dá 1. Ele é maior que 0, 2 raízes. Olha que legal, lembra que eu falei que o valor do A positivo com cavidade voltada para cima? Então vamos fazer um esboço aqui, ó. Quer ver, ó? Eu vou fazer até com o eixo Y também, ó. Vamos supor, aqui, ó. Vou fazer de azul aqui. Então aqui é o X e aqui é o Y. Haverá duas raízes aqui, ó. Então, duas raízes aqui, R1 e R2, que a gente não vai calcular agora. Mas o valor que está aqui, ó, que intercepta o eixo Y, é bem fácil, ó. É o 6 aqui, ó. Esse é o que intercepta aqui, ó. Porque
Nesse ponto aqui, o x é igual a zero. Então, aqui é igual a zero, aqui é igual a zero. Só sobra o 6. Então, o y aqui, ó, aqui é o 6. Vamos para o próximo? Vamos lá, então. Vamos lá, então. O próximo é esse daqui, ó. f de x é igual a 4x² menos 4x mais 1. Então, o valor do a aqui, ó, é esse primeiro aqui. É o 4. O valor do b é esse aqui, ó, o segundo. É menos 4. E o valor do c é 1. Então, delta é b² menos 4ac. Bem facinho o delta, né? b² menos 4ac. Delta, ó. O b. O b, ele é negativo. Então, você coloca no parênteses, faz a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Menos 4 ao quadrado. O valor do b ao quadrado é menos 4 ao quadrado. Menos 4, que multiplica o a. O a vale 4. A é que multiplica o c. O c vale 1. Então, aqui, ó. A potência é par, vai ficar positivo também. 4 ao quadrado é 4 vezes 4, dá 16. Menos. Aqui vai ficar menos mesmo, porque está tudo positivo. Menos com mais dá menos, com mais dá menos. Então, aqui vai ficar menos. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 1, 16. 16 menos 16 é igual a 0. Então, o que acontece? Vai ter uma raiz dupla. Uma raiz dupla. E só que nós não vamos calcular, não é interessante agora. E a fórmula é menos b sobre, é o que sobra. A fórmula, ela vai ser R1 e R2, vai ser menos b sobre 2a. É a fórmula de Bhaskara menos o raiz de delta aqui, né? E como é que fica essa raiz? Ao valor do a positivo, com cavidade voltada para cima, né? Voltada para cima. E vou fazer aqui, ó, bem próximo aqui, ó. Aqui do 1 aqui, ó. Ela vai interceptar em um único ponto no eixo x. E o eixo y está aqui. A concavidade. Note que o valor do c aqui, ó, é o ponto que intercepta o eixo y aqui, ó. É o valor do c, do termo independente, né? Por quê? Porque quando x aqui é igual a 0, o valor do só sobra o c, só sobra o 1. Então aqui o valor da raiz aqui eu não vou calcular. Então vamos ao próximo para a gente saber. Então aqui tem uma raiz só, tá? E o de cima duas. Vamos ver o próximo exercício. Vamos lá. Bom, esse daqui é o outro exercício. Vamos separar o valor do a, o valor do b e o valor do c. O valor do a é 2, o valor do c é 3, tudo positivo, né? E o valor do c é 4. Vamos lá, então, calcular o delta aqui. Delta, b² menos 4ac, mesma coisa. 4ac. Então, delta aqui. Então, ele é positivo, o valor do b, não precisa nem colocar no parênteses. Então, 3, b ao quadrado? 3 ao quadrado. Menos 4. Esse 4 é da fórmula. Minha menina perguntou, onde você arrumou esse 4? É da fórmula aqui, ó. Vezes a vale 2. Vezes o c vale 4. Então, aqui, ó, delta. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. Não é 6, não. É 9, viu? Menos 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Então, aqui, ó, 9 menos 32, alguém sabe fazer essa conta? Não vai dar negativo, ó. O 32, ele é maior, ó, menos 32. Vai dar negativo, né?
Você tem que subtrair esse desse. 32 menos 9, 23. 23. Então, o delta, ele é negativo. Aqui, vai dar para trabalhar essa equação aqui. Vai dar, essa função dá para calcular o vértice. Dá para calcular. Então, mas só que ela não tem raiz. Não há raízes reais. Tá? Agora, vamos ver como é que fica o gráfico, mais ou menos. O valor do A é positivo e o valor do C é positivo também. Eu vou fazer aqui, ó, senão não vai aparecer. Fazendo essa linha aqui, o eixo X e o eixo Y aqui. Então não vai interceptar o gráfico, o eixo Y vai interceptar, mas o eixo X não. Tá vendo o eixo X aqui, ó? Não interceptou. Esse ponto aqui, ó, lembra do termo independente aqui, ó? Vai ser 4. Então essa aqui não tem raiz. Espero que tenha gostado aí, espero que tenha sido bem esclarecedor para vocês aí. Dá uma curtidinha aí, comenta o que você achou. É isso daí. Fui, obrigado. Cuidado para não quebrar.